Bom, polinômios, um vídeo curto, né, sobre uma parte introdutória aí de polinômios. Vamos trocar uma ideia aqui. O que é um polinômio? É uma expressão que segue mais ou menos essa ideia. Olha, um a zero, que é um número, tá? Multiplicando aqui uma variável que eu estou chamando de x, essa variável está elevada a um número natural n, beleza? Mais um outro número, a1, vezes, né? Essa mesma variável é elevada a um expoente, um número, né, menor ali, uma unidade menor. Então, n menos 1. Mas aí vai nesse mesmo modelo, né? A 2x elevado a n menos 2 e assim por diante, até a gente finalizar lá no an, né, que é o último elemento aí do polinômio, tá? O último termo do polinômio. Bom, é comum que nós coloquemos um nome aí no polinômio, senão fica só uma expressão, né? É geralmente P, mas tanto faz aí o nome. É um P que depende de x. Então isso já te lembra função polinomial. Quando você tinha lá função do primeiro grau, você lidava com a função polinomial. Antes de trazer exemplos numéricos, vamos colocar aqui, ó, alguns nomes, né? Lá das funções você lembra que isso daqui se chama coeficiente. Coeficiente. Aqui nós temos uma variável, né, que é o x, beleza? Aqui nós temos o grau do polinômio, tá? E aí tem, quando eu olho para tudo isso, né, quando eu olho para o ax, né, eu estou olhando para um termo, beleza? Por isso nós chamamos esse último aqui de termo independente, que também era uma expressão comum de ser usado lá nas funções, né? Nas funções polinomiais. Então, vamos para alguns exemplos numéricos aqui para você perceber. Ó. Você pode colocar aqui que o p de x, por exemplo, é igual a 2x mais 1. Lembra, isso aí é uma função polinomial do primeiro grau, que às vezes você não estudou com esse nome, né? Mas a ideia é a mesma, beleza? Então, ó, você tem aqui coeficiente, que até para as funções polinomiais do primeiro grau, isso aqui se chamava coeficiente angular, né? Então, aqui um coeficiente. Pronto. Aqui você tem um termo independente. Aqui você tem a variável. E aí, nesse caso, o grau do polinômio é 1, né? Esse x está elevado a 1. Então, o grau também está aqui, beleza? Está aqui o grau do polinômio. Bom, um outro exemplo, ó. G de x. Você também conhece, ó. 2x ao quadrado mais 3x mais 1, né? Você chamava aí de função do segundo grau. É uma função polinomial de grau 2, tá? Então, mesma ideia. Coeficiente que lá, né, quando você estudou os gráficos dela, você viu que dava concavidade, nesse caso, para cima, porque é positivo. O grau que identificava qual a função. A variável, né? E aqui o termo independente, que é o ponto de interseção com o eixo das coordenadas, né? Então, tá vendo? Aqui não tem muito segredo, né? Esse grau aqui, ele pode ser grande, pessoal. Não precisa ser só 2, 3, né? Quando nós lidamos com polinômio, nós vamos para grau n, como você viu aí na definição anteriormente, beleza? Uma última observação nessa parte introdutória é o seguinte, ó. Você sabe então que um polinômio, né, ele pode ser escrito da seguinte forma: p de x igual a zero x elevado a n mais a1 x elevado a n menos 1 mais a2 x elevado a n menos 2 e assim por diante. Opa!
n menos 2, não n2, n menos 2, né? E assim por diante, até você chegar aqui no A0, perdão, no AN, né? Que é o termo independente. Então, o grau do polinômio aqui, né, é o n, e aí o expoente ele vai diminuindo até chegar no expoente 1, né? Bom, e aí, quando você tem A0 igual a A1 igual a A2 igual, né, até todos os coeficientes, até o AN, até o termo independente, forem iguais a zero, você tem um polinômio identicamente nulo. Tá certo? Por quê? Porque se entrar o zero ali, você vai ter assim, ó, p de x igual, ó, no lugar do a0, você coloca 0, x elevado a n. Não interessa o tamanho desse grau aí, né? Mas a1, perdão, o a1 também é zero, né? Então, 0, x elevado a n menos 1. Isso vai ocorrer até o último termo, que é o AN, que também seria zero. Então repara que vai zerar tudo isso, né? Porque mesmo não sabendo o valor do x, 0 vezes um valor vai zerar. Zera esse termo, zero outro termo, zero termo independente. E aí você vai ter que o p de x é zero. Nós chamamos isso de polinômio identicamente nulo. Nesse caso, não se define o grau do polinômio. Tudo bem?